Cultura Plural apresenta Desenho de Paisagem. Elisa Carvalho. Projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, junto à Fundação Cultural de Uberaba. Esta é a aula 1. Vamos falar sobre a linha do horizonte e a posição do observador. Para estudar as paisagens, é importante a gente compreender o mundo em que vivemos. Mas então o que é uma paisagem? Olhando essa pintura do Heitor dos Prazeres, nós vemos uma paisagem. Ela tem montanhas, casas, carros. Segundo Milton Santos, o geógrafo, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a nossa visão alcança é a paisagem. Não apenas formadas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Tudo isso é uma paisagem. Então, uma paisagem é composta de muitos elementos. Pessoas, carros, casas, vegetações, tudo isso é uma paisagem. Olhando essa outra paisagem, esse outro desenho de paisagem, nós vemos que as paisagens têm elementos naturais e elementos humanos, que estão sempre ao alcance da nossa vista. E é muita coisa, olhe lá com atenção. Então vamos lá. Os elementos naturais seriam aqueles que as árvores, as gramas, as florestas, os cactos, por exemplo, os relevos, as montanhas, as serras, os planaltos. Sim, e também a hidrografia, ou seja, os rios, as cachoeiras, os lagos, os oceanos, os mares e os animais que habitam esses elementos, essas condições naturais. Tudo isso faz parte da paisagem. E se a gente falar os elementos humanos, a gente pode dizer que os elementos humanos são aquilo que o homem constrói, por exemplo, pontes, estradas, habitações, maquinários. Vamos falar agora da linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha imaginária que determina a linha da Terra. Ela é imaginária porque a gente vai fazer como se fosse uma linha. E essa linha está na altura dos olhos do observador e ela é sempre horizontal. Então vejamos lá. Nós temos aqui uma paisagem e a linha do horizonte está lá no final, onde os nossos olhos alcançam a divisão da terra e do céu. Vamos encontrar linhas do horizonte? Lembre-se, ela está sempre na altura dos nossos olhos. Vamos lá, vamos ver se você já encontrou. Trace com o dedo em cima da tela. Isso mesmo. O mar e a água, a terra e as montanhas, isso mesmo. Vamos agora ver a posição do observador. Olha só, você quando está tirando uma selfie, se você tirar de cima para baixo, você vai ter uma posição que você vai ver as casas lá embaixo. Ou então você pode pôr o celular lá embaixo de você e ver os prédios lá em cima. Ou tirar de frente. Então, na verdade, existem 3 posições básicas do observador: olhando de cima, olhando de baixo e olhando bem de frente. Vamos ver isso no desenho. Olha, de cima, olhando de baixo e olhando bem de frente.
Essas duas primeiras, de cima e de baixo, são mais difíceis de desenhar, mais incomuns, porque exigem que a gente encontre a linha do horizonte. Mas vamos deixar isso para outra aula. Vamos agora desenhar? Vamos partir dessa paisagem aqui. Uma casa com montanha lá no fundo. Como é que nós vamos começar? Assim. Faça um esboço bem de leve, com lápis HB ou 2B. E aí, depois com lápis 6B, comece a realçar os detalhes. Passe lá para o fundo, fazendo esfumaçado. Se quiser usar o dedo, vai ficar interessante. Depois, vá aos poucos acrescentando volumes, texturas, folhagens. Vá dando acabamento. Eu sei que você consegue. Essa foi a nossa primeira aula. São 6 aulas, não deixe de nos acompanhar. Faça os desenhos, pare o vídeo, repita essa aula quantas vezes achar necessário. Depois envie os desenhos pra gente, vai ser muito bom ver a sua produção. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar as aulas. Bom desenho!